Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Continuando, coroa da santidade, orar as horas da paixão e se fundir com os sofrimentos de Jesus. Felizmente, nem todos são tão pouco dispostos como Simão. Verônica, embora a magnitude de sua ajuda física prestada a Jesus fosse muito menor do que a de Simão Cirineu, ainda assim o consola infinitamente mais por causa de sua espontaneidade, coragem e amor. Ah, é Verônica, que destemida e corajosa, com um pano seca seu rosto todo coberto de sangue, e você deixa seu rosto impresso nele como sinal de gratidão. Meu Jesus generoso, eu também quero te secar, mas não com um pano. Quero me expor para aliviar-te. Quero entrar em seu interior e dar-lhe, ó Jesus, batimentos cardíacos por batimentos cardíacos, respiração por respiração, afeto por afeto, desejo por desejo. Luísa então reza: ó meu Jesus, quero me difundir em tudo e naquelas feridas amarguradas pelas muitas crenças. Desejo que os fragmentos do meu corpo lhe digam sempre: eu acredito em você, ó meu Jesus, meu Deus, e em sua santa igreja, e pretendo dar minha vida para provar minha fé em você. Ó meu Jesus, mergulho-me na imensidão da tua divina vontade e, tornando a minha, quero compensar tudo e colocar as almas de todos no poder da tua santíssima vontade. Ó Jesus, ainda tenho meu sangue, que quero derramar sobre suas feridas. Aqui, então, suas feridas. Aí depois vai aqui, de um santo canonizado, e não tem moratória que se aplique a ele. Não sei por que pulou para essa parte. Que estranho. O livro aqui, 316, estou na página 315, foi para a página 316. E aí, continua uma continuação que não sei de onde vem. Mas tudo bem, eu vou pular essa parte, porque não dá para entender o que quer dizer. Agora, no topo do Monte Calvário, Jesus é despojado e coroado mais uma vez, enquanto sua cruz é preparada. Mas novos sofrimentos esperam por você aqui. Eles te tiram de novo, arrancando a roupa e a coroa de espinhos. Ah, você geme ao sentir os espinhos sendo arrancados de dentro de sua cabeça. E quando puxam sua roupa, rasgam também a carne lacerada presa a ela. As feridas se abrem, seu sangue flui para o chão em torrentes. A dor é tanta que quase morto você cai. Com fúria bestial, eles colocam a coroa de espinhos sobre você novamente. Eles se dão bem e a tortura que te causa por causa das lacerações e dos cabelos arrancados no sangue coagulado é tal que apenas os anjos podem dizer o que você sofre, enquanto horrorizados desviam o olhar celestial, desviam do olhar celestial e chora. Essa tradução tá bem feia aqui, gente, desculpa. É as horas da paixão que eu tô lendo, que ele colocou aqui os trechos, da hora da paixão. Enquanto isso, mal olhando para mim, com seus olhos esmorecidos e agonizantes, Jesus parece me dizer: meu filho, minha filha, quantas almas me custam. Este é o lugar onde espero todos para salvá-los, onde quero reparar os pecados daqueles que se degradam mais que os animais, e são tão obstinados em me ofender que chegam a ponto de não poderem viver sem cometer pecados. Suas mentes permanecem cegas e pecam loucamente. É por isso que me coroam de espinhos pela terceira vez e, sendo despida, reparam para aqueles que vestem roupas luxuosas e indecentes, para os pecados contra a modéstia e para aqueles que estão tão ligados às riquezas, honras e prazeres que os tornam um Deus para os seus corações. Então, assim, o que Jesus hoje me acordou
né, falando comigo sobre a igreja, né, sobre o momento que o Papa está vivendo com a gente na igreja. E eu pergunto para Jesus, e o Papa, né, e ele responde, Jesus responde, né, e o Papa, o que ele está aprontando, né, e por que a gente está vendo coisas que a gente acha que, né, a gente fica confuso, não sabe entender o que está acontecendo. Mas assim, Jesus falou para mim assim, o nome dele qual que é mesmo? É Francisco. Tá. E o que o Francisco de Assis fazia? Quem que está inspirando o Papa Francisco para fazer as coisas que ele está fazendo? Entendi, Jesus. Aí você vai falar assim, nossa, tá. Você fica quietinho na hora. Jesus, quando ele fala as coisas para você, você fica quietinho, você fala, uau. Então, tô entendendo, Jesus. Tô entendendo, então ele tá fazendo sua divina vontade. Tá fazendo a minha divina vontade. Mas aí a gente acha que ele tá do lado dos globalistas. Falam tanto desses globalistas. Eu falei assim, aí Jesus fala assim, esquece negócio de globalista. Esquece negócio de globalista, né? O Papa, a igreja não tá do lado de ninguém. A igreja tá do lado dos pobres. Tá do lado, Francisco tá do lado dos pobres. Francisco de Assis estava do lado dos pobres. O Papa Francisco tá do lado dos pobres pecadores. Dos pobres pecadores. Das pessoas que realmente são aquelas mais excluídas da igreja, principalmente, né? Aquelas que os católicos olham torto para elas. Nesse momento, Francisco quer fazer a divina vontade na igreja. Custe o que custar, passe por cima de todos e aproveite a oportunidade nesse momento. Esse é o momento crucial para poder falar, né, em favor dos pecadores, para defender os pecadores, para defender os que não têm defesa, né? Defender os que não têm defesa. É uma igreja que é mãe, é tão mãe demais, né? Que quer defender aqueles que não têm defesa. É fácil não, Jesus. Né? Não é fácil. Jesus, o que ele fazia também? Ele também estava do lado daqueles que não tinham defesa nenhuma. Não tinham defesa. Ninguém defendia os leprosos. Ninguém defendia naquela época. Na época de Jesus. É só a gente voltar para a época de Jesus e lembrar de aonde ele estava, com quem que ele andava, com quem que ele fazia amizade, com quem que ele ficava o tempo todo. Com os pobres, leprosos, com os possuídos por demônios, com as prostitutas. Mas qual que é o detalhe dessa história? É que essas pessoas deixaram de pecar. Jesus pediu para que elas deixassem de pecar, né? E dá a impressão que o Papa Francisco fala, não, você não precisa parar de pecar. A gente te ama mesmo com você pecando. Dá a impressão que é isso que a gente entende do Papa Francisco, né? Mas não é isso que ele quer, com certeza não. Com certeza ele deixa bem claro, né? Ele dá um recado. Olha, o matrimônio sagrado, a sexualidade sacramentada só pode ir entre pessoas, né, corretas. Né? Ele explica claramente, né, que estão fazendo a vontade na ordem de Deus, na ordem correta das coisas. Ele deixa muito claro, ele dá um recado, né? Dá um recado muito claro. Tudo bem, vocês querem pecar? A gente ama vocês mesmo vocês pecando. Quem tem que julgar vocês não somos nós não somos aqueles que julgam ninguém. Nós devemos amar. Porque se a gente julgar, a gente vai ser julgado também. Então a gente não quer ser julgado, a igreja não quer ser julgada por Deus como alguém que está julgando no lugar dele, né?
A igreja não quer ser assim. Então o Papa Francisco está dando esse recado para a humanidade. Agora, aí referente à canhota, referente à ONU, essas coisas, né? O que Jesus fala para mim claramente? Aí Jesus fala assim, filha, é o seguinte, ficar no meio termo nesse momento é a coisa mais difícil que tem, por causa que os dois parâmetros, né, estão muito declarados, né? E qual é o lado que mais favorece os pobres? Né? Qual o lado que mais favorece os pobres? É complicado, né? É difícil. É complicado. Aí uma hora você pensa assim, ele tá do lado de ditadores. Parece que tá do lado da China, por exemplo. E tá contra a democracia, que é a liberdade. Então a gente fica meio assim, né? Fica meio assim, né? Mas só que daí Jesus fala, não, ele não tá do lado de ninguém, né? Ele não tá do lado de ninguém. A única força ainda na Terra que representa todos os povos é a ONU. É a ONU. Representa todos, entre aspas. Né? E o Papa, ele representa todos. Então, mesmo que a ONU esteja, né, confusa, o problema é da ONU. Jesus fala assim, se a ONU demonstra que ela está do lado de um poder de anticristo, de demônio satanista, né? Isso aí é uma coisa que nós estamos julgando. E julgar não é de Deus, né? A gente não pode julgar. Então, o Papa está se colocando no lugar em união a todos, né? Em dar atenção a todos, em estar do lado de tudo, de todas as pessoas, no centro, né? Em função de todas as nações, de apoiar a todos, apoiar as pessoas, apoiar o ser humano, apoiar a vida, né? Ele está do lado de apoiar a vida em todos os sentidos, né? Então, a ONU, ela, de uma certa forma, é a representante que fala em nome de todos. Então, ele prefere ficar do lado da ONU, enquanto é ONU, o nome da ONU, Nações Unidas, né? Então, ele vai ficar junto com as Nações Unidas. A união faz a força, né? Independente agora se a ONU representa alguma força anticristo, alguma coisa assim, aí o problema é o entendimento que a gente tem da ONU, mas para o Papa Francisco, a ONU deve ser quem ela é chamada a ser. Se ela não é, aí a culpa não é dele, né? Aí referente a Gaia, a moeda da Gaia lá. Aí isso aí, não sei, isso aí é complexo, né? Eu não entendi nada. Isso aí, essa parte aí, eu falei para Jesus, não entendi absolutamente nada. Mas aí Jesus falou para mim domingo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, na hora que ele falou isso para mim, eu fiquei quietinha. Falei, tá bom, Jesus. Então, o Papa tá fazendo exatamente isso. Ele tá dando a César o que é de César. Ele também tem esse lado de ser um representante humano, né? Representante humano na Terra, de um governo. Ele é representante de um governo humano também. E ele é representante do governo divino, da igreja. E aí ele está dando a César o que é de César. Quando ele faz o que o mundo, entre aspas, está querendo. Ele está deixando eles. Às vezes não é ele que está fazendo isso. Às vezes é administradores que estão fazendo isso. E ele, para não ir contra, e fala, vou dar a César o que é de César. E dou a Deus o que é de Deus. Se alguém me julgar, a pessoa está errada. Porque, né? Eu estou acima. Eu ligo o céu e a terra. Estou fazendo a minha parte. Estou representando Jesus Cristo. Estou sendo Francisco, do jeito que eu me propus a ser. Ficar do lado dos pobres. Ficar do lado daqueles que não têm voz nem vez. A natureza não tem voz nem vez.
A mãe terra não tem voz nem vez nessa terra. Quem manda aqui é o homem. O homem só quer destruir o planeta cada vez mais. Só quer explorar, 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 explorar. Então, eu vou dar a Deus o que é de Deus e vou dar ao César o que é de César. Então Jesus falou essas coisas para mim e eu tô tranquila referente ao Papa. Se ele me responde as perguntas e eu fico calada, eu não tenho nenhum argumento contra e vejo que Jesus está certo em tudo que ele falou, que é para mim ficar quieta e confiar nele, e que é a Nossa Senhora realmente que vai. E aí ele me falou ontem, a Nossa Senhora que vai resolver tudo isso aí. Quando ela vir no aviso, ela vai resolver tudo. Então vocês ficam tranquilos e vão vivendo o Evangelho. Vivam o Evangelho, leiam o Evangelho, vivam o Evangelho. Continuem reparando, né, com as horas da paixão. Continuem entendendo que o Papa vai levar a igreja para uma paixão que não tem como fugir. Essa paixão que vai acontecer na igreja, a igreja vai ser julgada pelo mundo de uma forma ou de outra, e quem mais vai julgar a igreja é os próprios fariseus da igreja. Jesus falou claramente. Quem que condenou Jesus? Foram os judeus do povo dele. Quem entregou Jesus para a morte? Quem quis matar Jesus? Foram os judeus, o povo dele. Quem vai destruir a igreja? Quem quer matar a igreja? Quem quer levar a igreja para a paixão? É o próprio povo dele, são os católicos. Então, é nós que vamos julgar a igreja, é nós que vamos condenar ela, né? Então, Jesus falou assim, não tem jeito, né? Do mesmo jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com o Papa, vai acontecer com a igreja, né? Não tem como fugir. Quem condenou Jesus foram os próprios, né? Sacerdotes, fariseus, doutores da lei. Nesse momento, nós temos na Igreja Católica a mesma coisa. Temos doutores da lei, sacerdotes, fariseus, né? E desses fariseus, muitos deles são leigos, padres, bispos. Tem uma corja de fariseus na nossa Igreja Católica. Aí Jesus mostra claramente que essas pessoas é quem está condenando a igreja. Aí, paciência, a gente tem que ter força, porque está se repetindo o que aconteceu na época de Jesus, vai repetir agora. É terrível, é terrível. Bem agora, justamente agora, no mundo, para a gente passar vergonha diante do mundo, vamos passar vergonha diante do mundo. Aí Jesus falou assim, eu não passei vergonha diante do mundo? Vocês não querem ser igual eu? Então, vocês vão passar pela paixão como eu passei. Aguenta firme aí. Quem me ama, fica comigo. Fica com a igreja. Fica com o Papa Francisco. Aguente o que aguentar. Bola pra frente. Não seja um dos fariseus da igreja, porque não vai dar certo. Você não vai estar fazendo a divina vontade. Quer fazer a divina vontade na sua vida? Fica do lado do Papa Francisco. É difícil, mas Jesus, ele é o defensor do Papa Francisco. O que a gente pode fazer? Jesus defende e acusa ao mesmo tempo, claro. Tem a parte do livro do céu que Jesus fala muito mal dos sacerdotes, do quanto estão, né? Mas o Papa Francisco estava dando a divina vontade, então deixa quieto aí. Né? O que está acontecendo, a autoridade, o líder é ele. Então, tudo o que ele faz é a divina vontade. Jesus falou assim, obediência, não é obediência? Então, quem é o líder? É ele. Eu pus ele lá, não pus? Pois. Então, e aí? Você vai contra? Vai desobedecer? É a divina vontade, a obediência. Então, se você é meu filho, se você quer viver na divina vontade, né? Obediência. Obediência. Você acha que foi fácil para os apóstolos me obedecerem e ficarem quietinhos depois da minha morte, esperando o Espírito Santo vir? Como vocês acham que eles ficaram? Jesus fala claramente. Como que você acha que eles ficaram, hein? Ficaram perdidinhos, mas só que eles obedeceram. Eles simplesmente ficaram quietos, esperando. A gente tem que ficar quieto esperando o novo Pentecostes, que a Nossa Senhora vai trazer. Aí ele falou assim, fiquem quietinhos, igual os apóstolos, tá? Esperando no cenáculo. Logo, logo, Nossa Senhora virá.
e trará o aviso, o novo Pentecostes, e as coisas vão se resolver. Fique em paz, tudo vai ficar bem. Então, vão ficar bem, né? Então, Jesus queria passar essa mensagem para vocês sobre o Papa, sobre a igreja. Espero que vocês tenham, né, ficado mais tranquilos aí. Aguentem firme aí que a gente vai conseguir vencer essa, tá bom? Vamos lá continuar aqui a leitura, tá? Apesar de apenas ter tortura inimaginável após tortura inimaginável, Jesus ainda não tem nada além do desejo mais ardente de sua cruz. Enquanto isso, meu Jesus, você olha para a cruz que seus inimigos estão preparando para você. Você ouve e recebe golpes de martelo com o qual seus carrascos estão formando os buracos nos quais eles enfiarão os pregos que o vão prender crucificado. E seu coração bate cada vez mais forte, pulando com a embriaguez divina. Um anseio de se deitar naquele leito de dor para selar com sua morte a salvação de nossas almas. E eu ouço você dizer, por favor, a cruz, receba-me logo em seus braços. Estou impaciente de esperar, Santa Cruz, sobre ti virei, para dar cumprimento a todos. Pressa, ó cruz. Cumpre o desejo ardente que me consome de dar vida às almas. Atraso, não atrase mais. Anseio ansiosamente por me deitar em ti para abrir o céu a todos os meus filhos. Ó cruz, é verdade que tu és o meu martírio, mas daqui a pouco tu também serás a minha vitória e o meu mais completo triunfo. E através de ti darei abundantes heranças, vitórias, triunfos e coroas aos meus filhos. Enquanto Jesus está dizendo isso, seus inimigos ordenam que ele se deite sobre a cruz. E prontamente ele obedece para reparar para nós a desobediência. E então, na resposta de Luísa, vemos a essência do verdadeiro sacrifício. Como todos nós devemos amar nossas próprias cruzes, mortificar nossa carne, fazer penitência, em uma palavra, estar completamente fundidos com Jesus em sua paixão. Ouça-me, ó Jesus, não quero deixar-te. Eu quero ir com você, deitar-me na cruz e permanecer pregada a ela com você. O verdadeiro amor não tolera a separação e você perdoará a ousadia do meu amor. Conceda que eu seja crucificada contigo. Veja, meu terno amor, eu não sou a única a pedir isso a você, mas também sua triste mãe inseparável Madalena e fiel João. Todos lhe dizemos que seria mais suportável ser pregado com você na sua cruz do que ver você crucificado sozinho. Então, melhor a gente ficar crucificado com a cruz, com a paixão da igreja. É melhor a gente ficar com a igreja crucificados do lado da igreja do que a gente ficar sendo os carrascos da igreja. É muito sério o que os judeus foram amaldiçoados. Então a gente pode correr o risco de ser amaldiçoados se a gente virar fariseu e doutores na lei da igreja, querendo julgar o Papa Francisco. A gente está correndo um risco muito grande. Então não podemos ser amaldiçoados como foram os judeus, tá? Os fariseus lá, o povo lá. Mandar crucifica-o, 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 tá? Por mais que fosse vontade de Deus, Jesus, que ele quisesse morrer, mas aqueles que gritaram lá, crucifica-o, ficaram amaldiçoados. Amaldiçoados. Então a gente não pode ficar do lado, contra o Papa Francisco, não. Se a gente ficar contra o Papa Francisco, nós corremos um risco muito grande de sermos amaldiçoados, né? Porque a gente vai estar indo contra a vontade divina, totalmente, é verdade. Isso é plenamente verdade. Eu não sou contra a divina vontade, eu amo a divina vontade, mesmo ela sendo difícil de a gente entender e engolir, né? É isso que é o detalhe da divina vontade. Ela não é fácil de você aceitar, porque é a vontade de Deus. A nós nunca vamos entender. Por isso que Jesus pede para os filhos da divina vontade não terem vontade humana. Nesse momento da igreja, mais do que nunca, os filhos da divina vontade devem ser todos os católicos. Todos os católicos são chamados a fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Lá no céu, eles aceitam a vontade divina, né, como vida. Nós também devemos aceitar a vontade divina como vida, custe o que custar, mesmo que seja difícil para a gente entender. Não era fácil entender Jesus quando Jesus estava aqui e a divina vontade, né, de que Jesus morresse por nós, né, de que Jesus morresse, o nosso Messias, que deveria ser o rei que iria salvar, né, era uma pessoa totalmente contra, né,
os valores naquele momento, né? Eles viam isso, era isso que eles viam. Se ele diz que ele é o Messias, mas ele prega contra nós. Os fariseus pensavam desse jeito, ele prega contra nós, ele nos aponta o dedo, fala que nós estamos fazendo tudo errado, né? E eles não achavam que eles estavam fazendo errado. Na cabeça deles, eles achavam que estava tudo certo, né? Então, complexo o negócio. É complexo, tá vendo como a divina vontade, ela é avessa a você? Ela é avessa a você. Você não consegue compreender os desígnios de Deus, os pensamentos de Deus são muito altos para nós alcançarmos. Então, por isso que a gente tem que se render, se resignar, né? Mesmo sem entender. A gente nunca vai compreender Deus. A gente nunca vai compreender os pensamentos de Deus. Nunca. E na divina vontade é justamente isso. A gente não tem que querer entender. A gente tem que amar os desígnios de Deus. Só isso. E confiar cegamente. Cegamente. Né? Aí eu até fiz uma meditação ontem falando sobre isso com o pessoal, né? Qual que é o sinal, assim, de como a gente tem uma união estreita com Jesus? E qual o sinal de que nós estamos unidos estreitamente com Jesus? Como, então, aproveitando que a gente está falando sobre justamente a paixão, aí essa meditação que eu fiz ontem fala sobre essa paixão, né? Sobre você colocar a aplicação da paixão de Jesus na nossa vida, né? Como que se aplica a paixão de Jesus, né? Então, aí uma coisa que Jesus fala no trecho, né? O trecho que eu coloquei aqui, do volume 11 do Livro do Céu, dia 16 de março de 1917. Como nunca se rompe a estreita união entre a alma e Deus. Como que nunca se rompe a estreita união entre a alma e Deus? Como que nunca vai se romper? Olha só. Meu estado habitual continua e meu sempre amado Jesus quase brilha e foge. E se eu reclamar, ele me diz, minha filha, pobre filha, se você soubesse que isso aconteceria, sofreria muito. E eu, para não fazer você sofrer tanto, tento fugir de você. Por que ele está dizendo isso? Porque ele castiga. Então, ele quer castigar. Ele quer mostrar que ele está castigando. E aí ela vai sofrer. Aí, para poder não mostrar para ela que ele está castigando, ele foge dela, né? Porque se ele parecer para ela, ela vai tentar brigar com ele. Mas você está castigando as criaturas. Não é para castigar as criaturas. Nossa Senhora pediu para mim defender as criaturas. Eu sou vítima, eu preciso defender as almas. E o Senhor só quer castigar. E o castigo para Jesus era importante, porque era o jeito dele conquistar novas almas, né? Era o jeito dele mexer com as almas, castigando, punindo as almas. As pessoas voltam a se converter, facilita a conversão das pessoas quando elas estão sendo castigadas, né? Então, Jesus precisa castigar. Ele fala que não vai abrir mão de castigar nunca, né? É importante, é o amor dele, é o jeito dele amar a gente, é castigando, né? Mandando suas punições na terra, permitindo o sofrimento na terra para a gente poder, para os seres humanos verem que eles estão fazendo alguma coisa errada. Porque se Deus está castigando é porque tem alguma coisa a gente tem que fazer, está fazendo de errado. Vamos ver o que é que a gente está fazendo errado, vamos fazer um momento de exame de consciência aí para a gente ver como corrigir nosso caminho para poder Jesus ficar feliz com a gente. Ele é Deus. Nós temos que agradar o nosso Deus. Ele é Deus. Nós temos um Deus e devemos agradar o nosso Deus. Devemos fazer ofertas ao nosso Deus, né? Ele é Deus. Ele é o único Deus. Não tem outro Deus. E ele é real. Ele não é verdade. Não é ilusão da cabeça do ser humano que criou um Deus. Não. Ele é Deus de verdade mesmo. Ele existe de verdade, né? E ele quer ser adorado. E ele quer ser agradado e quer e pede e assim exige reverência, respeito, adoração. É um Deus que está reclamando nesse tempo agora o que a gente não costuma dar para ele. Nesse tempo ele está querendo voltar a ser adorado como ele exigia lá no Antigo Testamento. Agora Jesus veio com a divina vontade claramente, deixando claro, olha, eu quero ser adorado e reconhecido.
Cansei de ficar à mercê de vocês. Vocês fazem o que vocês querem, tá levando a terra para um buraco cada vez maior. Vocês estão querendo ficar cada vez mais longe de mim, sendo que eu salvei vocês. Vocês são meus. Eu quero vocês. Eu quero exigir de vocês agora que vocês me amem, que vocês me deem a glória que eu mereço. Jesus, ele claramente no livro do céu, é isso que eu entendo, claramente, que Jesus fala o tempo todo, né? O tempo todo, filha, eu fiz isso por vocês, filha, eu morri por vocês, filha, eu amo vocês, filha, eu fiz tudo por vocês, eu quero vocês são meus, né? É pro bem de vocês isso. Né? Se vocês não entenderem que isso é a única salvação de vocês estão fritos, não tem outro jeito. Não adianta vocês querer fugir de mim, não tem outro jeito. Quem manda na terra, quem mantém a terra ainda, né? Ele fala isso o tempo todo. Quem mantém a terra funcionando é eu. Se vocês não me amar, eu posso largar vocês. E eu não vou largar, então aguenta firme aí. Né? Aí Jesus, ele deixa claro assim, olha, a divina vontade é exatamente eu. Estou dizendo para vocês, quem manda aqui sou eu quero limpar essa terra e quero tirar todo mundo que não quer me amar. Então, se você quiser me amar, fica comigo. Não tem outro termo, só tem 2 caminhos. Ou você ama a divina vontade de Jesus e aceita as exigências do nosso Deus que nos salvou e que comprou a gente ao preço do seu sangue, ou você entende isso, ou você larga a mão. Ou você já fala de uma vez, não quero você, tchau, vou pro inferno. Então Jesus, ele tá num momento crucial da humanidade, ele tá renovando tudo, né? E agora é o 3º Fiat. Então, Jesus sempre tenta 3 vezes, porque é o Pai, Filho e Espírito Santo, 3 Fiats. Ele não vai ter outro Fiat mais, tá? Acabou os Fiat, acabou as chances que nós tínhamos, tá? Da gente viver do jeito que a gente queria aqui na Terra. Não tem mais conversa, não tem mais. O ser humano agora, né, tem que voltar à ordem lá de como Deus criou ele. Jesus trouxe 36 volumes para isso. Aí você fala assim, nossa, credo, né? Que jeito de falar de Jesus, que ele tá querendo, né, varrer todo mundo para o buraco, para o abismo, né? Então, o que tá acontecendo? Jesus ama tanto, ele salva você, ele já salvou você, e, né, na paixão ele já pagou todos os seus pecados, né? Ele já se aniquilou a ponto de descer do céu e se tornar homem. Isso é muito para a cabeça, é um Deus que já fez muito por nós, né? Um Deus que saiu lá do céu para poder nascer no meio de nós, se fez uma criatura, né? Reclamou o direito dele por nós, morrendo por nós, né? Diante do Pai, do Criador, do seu Pai, que é o Criador principal, né? Ele é unido com o Pai e ele mesmo conversa com o Pai, os 3 ali, Pai, Filho e Espírito Santo, conversam lá de intra e eles resolvem, né, como que as coisas acontecem, né? O ser humano que eles criaram deve ser a face deles na Terra, né? São seus filhos e devem viver em função para que eles foram criados. Nós criamos essas pessoas, essas criaturas, esses seres humanos à imagem e semelhança para ser nós na Terra, para nos representar e ser a nossa voz, e ser as nossas mãos, ser os nossos pés, né? Para poder eles materializar aquilo que nós somos. Se eles não querem ser isso, né? Nós vamos ver o que é possível resolver o problema, né? Nós não queremos forçar ninguém a nos amar. A pessoa ama se ela entender que nós criamos eles para o amor, para nosso amor e para o amor deles. Nós somos Deus, nós criamos eles, né? Eles são livres, eles decidem o que eles querem. Só tem 2 caminhos. Ou eles vivem o amor e são felizes, e esse amor, para ser feliz, é só com a gente, não tem outro, é só ligado a gente, fundidos conosco, sendo aquilo que nós chamamos eles a serem, ou eles, né, fazem a escolha deles. Aí nós demos a vida deles agora na Terra, para eles fazer as decisões, para tomar a decisão deles. Quem decidir ficar sozinho, amar a si próprio, viver do jeito que quiser, né? E negar esse parentesco conosco, né? Deixa ele viver um pouquinho aqui na Terra, fazer o que ele quiser aqui na Terra, mas ele tá deixando bem claro a escolha que ele tá fazendo, né? Então ele tá marcando pra mim que ele se ama mais do que me ama.
né? Que amar a Deus que o criou é fora de cogitação. Ele prefere se amar, né? Ele prefere se adorar a si próprio. Então, deixa ele adorar o máximo que eu puder, eu vou deixar ele viver o máximo que eu conseguir, né? Vou ficar tentando vou ficar tentando rodear essa pessoa o máximo que eu puder, mostrando para ela o meu amor, mostrando para ela que eu morri por ela, mostrando o meu sacrifício para ela, para ver se ela acorda para a vida. Mas se ela não acordar, até o último minuto, eu ainda vou dar mais 1 hora depois que ela morrer para poder mostrar isso para ela. Se ela, mesmo assim, depois de 1 hora, depois que ela já morreu, que a vida dela acabou, e ela não entender, o que eu posso fazer? Né? Jesus fala, o que eu posso fazer? Tá? Né? Eu não vou deixar de ser feliz na minha felicidade por causa disso, né? Já sofri, já entreguei tudo que eu tinha, já desci do céu, já morri, já fiz tudo para essas pessoas. Elas não querem, problema é delas. Elas não querem, aí o problema é delas, não tem mais conversa. Elas vão viver aonde? No lugar onde não existe eu. E aonde o lugar que não existe eu é só trevas. Eu sou a luz. Elas querem as trevas, elas ficam nas trevas. Não tem conversa, eu não tenho como obrigar elas a ficar na luz. Elas não querem, o que eu posso fazer? Então é isso mais ou menos que a gente entende, né? Aí eu tava lendo aqui, acabei fugindo, porque eu quero deixar muito claro o que Jesus quer falar, né? E voltando a reclamar, dizendo, minha vida, eu não esperava isso de você. Ela falando, a Luísa fala, oh, minha vida, Jesus, eu não esperava isso de você. Você que parecia que nem sabia como ficar sem mim antes, né? Porque ele vivia com ela ali, falando que não conseguia ficar sem ela, e é verdade, ele fala, você é a delícia do meu coração, né? Eu quero ficar só com você. Na terra só tem ofensas, 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 e você é a única que me ama aqui na terra. E o amor seu é mais precioso do que tudo. Então, né, o tempo todo Jesus sabe disso, ele fala isso, mas só que ela, por causa dele sair de perto dela, fugir dela, ela acha que ele não ama ela. Mas é coisa da humanidade da Luísa, da fraqueza da Luísa, da dificuldade dela, né? Porque ela tá sozinha ali naquela cama, né? Só esperando por ele, esposa dele, e ele não aparece. Então a gente entende por que ela sofre. E essa privação é a dor que Jesus permite para ela sentir, que é o amor por ele mesmo. É esse amor que ele sente, desse suspiro que ela manda para ele constante, né? Nessas privações. Né? E aí ela fala assim, você fala que nem sabia como ficar sem mim, e agora, horas e horas, às vezes parece que você quer passar o dia inteiro longe de mim, né? Ela espera o dia inteiro ele se manifestar e ele some. Jesus, não faça isso comigo, como você mudou comigo? Aí Jesus, né, surpreende e fala, sempre ele surpreende a gente quando a gente vai falar com ele, né? Aí ele detona com a gente, é aquilo que eu acabei de falar sobre o Papa, né? Que eu fui perguntar e ele mandou calar a boca, né? Pode falar, quieta, não mudei, sou imutável. Jesus falando, na verdade, digo-lhe que quando me comunico com a alma, eu a seguro pertinho de mim. Falo com ela e exalo o meu amor para ela. Isso nunca é quebrado entre a alma e eu. É verdade, ele, né, constantemente, ele sempre vai dizer isso, que me ama, que me ama, que derramou o seu sangue por mim. Isso se renova todos os dias, né? Constantemente a gente vai lembrar disso, a gente nunca vai esquecer da cruz, né, de Jesus, nunca. E não é para esquecer mesmo, né? Quanto mais você medita a paixão, mais você lembra desse amor por ele, porque ele o tempo todo tá dando declaração de amor para você, né? Então tá. Na verdade, digo-lhe que quando me comunico com a alma, eu a seguro perto de mim, falo com ela, exalo o meu amor. Isso nunca é quebrado entre a alma e eu. No máximo, mudo a maneira, agora de uma maneira, agora de outra. Mas sempre invento como falar com ela e desabafo com ela no amor. Então, nunca é quebrado, tá? Qualquer situação que a alma, né, ela estiver vivendo, sofrimento, privação, dúvida, né? Tudo isso é pro bem. Tudo isso é pro bem. Rever a sua vida com Jesus, parar um pouco na divina vontade, também é ficar na divina vontade, não tem problema. Né? Se você parou um pouco o caminho, né? Você tá com... Ele fala, parado ou andando, né? É divina vontade. Então, fique em paz. Fique em paz, né? No máximo, mudo a maneira. Agora de uma maneira, agora de outra, mas sempre invento como um jeito de falar com a alma e desabafo com ela no amor. Então, sempre Jesus vai
Ele vai fazer todo mundo chegar na divina vontade, mesmo as pessoas que acham que não estão correspondendo, né? Mas que o amam e querem muito estar com ele, elas acabam, né, sendo enredadas por ele de uma forma ou de outra. Para poder se desesperar da salvação, né, a pessoa tem que ser uma pessoa muito obstinada em continuar realmente revoltada contra Deus, né? É a pessoa que é revoltada, né? Que ela não se culpa nunca, ela sempre culpa Deus, né? Pela infelicidade dela, né? E isso é difícil. Não é qualquer alma que vai para o inferno, não. Para ir para o inferno você tem que ser muito revoltado contra Deus. Mas tem que ser uma revolta real, assim, aonde você não dá chance para Deus falar com você. Você fecha o coração totalmente. Enquanto você está ouvindo Jesus, que você ainda se culpa, que você ainda, né, sente contrição, percebe a sua limitação, percebe as suas misérias. Enquanto você está numa situação onde você se sente aniquilada, né, sempre se aniquilando diante de Deus, você está na divina vontade, né? É Ele que está agindo em você. Se você está numa situação que você está dizendo para Jesus, eu não sou certa, eu não sou correta, né? Me ajuda, me cura. Mas só que daí tem um ponto, é importante, né? Você fica saindo fora da divina vontade quando a culpa assume toda a forma, né? Aí você pode sair da divina vontade quando você deixa que essa culpa que você carrega diante de Deus, aí, né, dessa santidade de Deus, você fala assim, nossa, ele é tão perfeito e eu não consigo alcançar ele. Então, essa parte assim de você se aniquilar é bom, mas só que você não pode ficar na aniquilação, né? Você não pode ficar lá no pecado, lembrando do seu pecado, da sua limitação, das suas misérias. Você não pode ficar afundada na sua miséria, no pecado. Você tem que ficar afundada na misericórdia de Deus. Confiar e ter esperança. Fé, esperança e caridade, né? A fé é de certeza. Ele fala muito no livro do céu. A fé é essa certeza de que você, né, de que ele te salvou, de que ele te ama. Fé. A esperança de que nada pode te separar do amor dele. Nada pode separar do amor, nem o pecado. Nenhum pecado pode separar do amor de Deus. Nenhum pecado, nenhuma miséria, nenhuma dificuldade da sua parte pode te separar do amor de Deus, né? Então a esperança é importante isso. E a caridade é você amar. Qual que é a caridade? Como que ela vence tudo isso? Como ela pacifica tudo isso? Que é o dom da divina vontade, é o amor, justamente. Como que pacifica tudo isso? A fé e a esperança. Como que o amor vem e sela essa situação, né? É quando você, né, define que Deus te ama, que Ele te perdoa e você aceita o perdão dele e continua o seu caminho. Não olha para trás, só segue para frente. E esse seguir para frente é amar a Deus, é viver a caridade e ensinar os outros a viver, né? Você ensina com fatos que você se ama a Deus, né? Você aceita as suas limitações, você sabe que Deus te perdoa, você tem essa esperança de que Ele, né, vai te salvar, e você ama essa realidade e continua amando Ele, ficando com Ele o tempo todo, vivendo nele, buscando Ele. Segue em frente, não para o seu caminho. Não é por causa que você ainda vê pecados que você vai continuar, você vai parar a sua vida e ficar ali mergulhada nas misérias e na lama do pecado. E preferir, já não tenho jeito mesmo, não consigo mesmo, então eu vou ficar aqui, né, na lama do pecado, não tem como. Não, isso aí não é amor, nem a esperança, nem a caridade. Isso é ficar na culpa, e a vontade humana toma conta de você, né? Faz você ficar longe de Deus. Você se torna o Adão e a Eva que foge de Deus. E é muito perigoso essa situação, né? Fugir de Deus. O que aconteceu quando Adão e Eva fugiram de Deus depois que pecaram? Né? Eles acharam que Deus não ia perdoá-los. E achar que Deus não vai te perdoar é o que o demônio realmente incita todas as almas a dizer, que você não vai ser perdoado, que o seu pecado é tão grande que você não pode chegar perto de Deus. E tem gente que vai para o inferno por causa disso também.
É o desesperar da salvação e o pecar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te diz claramente que te ama, que é o amor do Pai e do Filho por você. O Espírito Santo, ele fica te inspirando na sua mente que te ama, 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 que te ama. E você fala, não deve me amar, não deve me amar, não deve me amar, não deve me amar. E aí você fica preso nesse não deve me amar, não deve me amar, não deve me amar. E isso pode te levar para o inferno, porque você vai falar, não, você não pode chegar perto de mim. Não devo chegar perto de você, você é muito santo. Eu não mereço você. É aí que é o problema da paixão de Jesus. O que Jesus sofre com a paixão dele é justamente isso, esse entendimento. Dele ter morrido na cruz por nós e a gente não querer aceitar o sangue dele para nos curar. A gente não querer o presente dele, não querer aceitar o presente, o sacrifício dele por nós. É esse que é o problema. É o que mais faz Jesus sofrer na agonia do horto do Getsêmani, é exatamente isso, né? Além da pessoa que é obstinada em pecar, que ela é obstinada lá em brigar com Deus, em ser revoltada com Deus, tem esses que sentem ódio de Deus, né? E tem os que vão para o inferno porque, não acham justo o que Deus fez. Não acham que merecem. Acham que Deus exagerou. E que não precisava passar por isso. Né? Que ele não precisava ter feito isso. Que eles não merecem. São muito nojentos, pecadores. A pessoa se sente muito pecadora. Se sente muito, assim, é igual o Judas. O Judas, ele se matou e se perdeu por causa que ele não se perdoou. E achava que não tinha perdão para ele, pelo que ele fez. Né? E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Sempre tem perdão. Jesus não morreu em vão. Aí você tem que falar para você mesmo. Jesus não morreu em vão. Ele não morreu para poder eu ir para o inferno. Para eu negá-lo. Para eu não aceitar esse sofrimento e esse presente que ele me deu. Ele morreu para poder me salvar. Eu tenho que me sentir amado. Eu tenho que aceitar a salvação. Né? Então, aí, nossa Senhora, eu tô mudando os assuntos tudinho, mas tudo bem, faz parte. É o que Jesus quer falar, o que eu posso fazer. E você não se vê que se eu não lhe disse nada pela manhã, Jesus continua falando com ela. E se você não vê que eu não falei nada com você pela manhã, estou quase esperando a noite para lhe dizer uma palavra. E quando eles leem as aplicações da minha paixão, estando em você, eu me derramo na borda da sua alma e falo com você das minhas coisas mais íntimas, que eu não havia manifestado até agora, e como a alma deve me seguir nessa minha obra. Olha que interessante isso. Essas aplicações serão um espelho da minha vida interna. Que interessante que Jesus fala aqui, tão difícil de entender tudo isso, tão difícil de penetrar no que ele está dizendo aqui, né? Aí ele fala aqui, e quando eles leem as aplicações da minha paixão, quem é eles? Quem são eles? E você não se vê que se eu não lhe disse nada pela manhã, estou quase esperando a noite para lhe dizer uma palavra? E quando, porque ele não fica sem falar com ela, né? De certa forma, às vezes ele não fica sem falar com ela. Ele sempre está falando com ela. E ela tem que entender isso. Não para de falar com ela. Eu não parei de falar com você. Não sei por que você tá brava. Eu não mudo. É tipo assim, dá a entender isso que ele quer dizer. E quando eles leem as aplicações da minha paixão, estando em você, eu me derramo na borda da sua alma. Que interessante isso. Eu me derramo na borda da sua alma. Que interessante isso. E falo com você das minhas coisas mais íntimas, que eu nunca havia manifestado até agora. Isso é verdade, ele fala mesmo. E como a alma deve me seguir nessa minha obra. Na obra da divina vontade, que ele está querendo, né, falar. Essas aplicações serão um espelho da minha vida interna, da minha vida interior, né, do que eu fiz internamente, ao Pai, tudo mais, tal, a vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que tem todo um enredo da vida de Jesus que ninguém sabia como que é. E ele fala isso para Luísa também, né? Conta para Luísa também sobre essa vida interior dele. E quem se espelhar nela, nessa vida interna minha, copiará a minha própria vida dentro de si. Copiará a minha própria vida dentro de si. Então, a pessoa que
quer viver essa vida interna, quer entender essa interioridade de Jesus e como ele pensa, como eu estou fazendo agora, né? Que ele fala através da minha boca e eu estou entendendo tudo ele, né? Vivo para entendê-lo, né? E eu copio a própria vida de Jesus dentro de mim. Como eles revelam o meu amor. Realmente, eu estou falando do amor de Jesus. Eu estou realmente sendo uma porta-voz desse amor, né? Deixando claro como ele nos ama. E a sede das almas. Né? Como eles revelam o meu amor pela sede das almas. E em cada fibra do meu coração, em cada respiração, pensamento, etc. Então, a gente fala desse amor das almas, de Jesus pelas almas. Só isso que a gente fala. E o livro do céu inteiro só fala disso, né? Por isso, falo com você mais do que nunca. E fala conosco também, os filhos da divina vontade. Mas assim que termino, me escondo e você não me vê. Você me diz que eu mudei. De fato, digo-lhe que quando você não quer repetir com sua própria voz o que lhe digo por dentro, você tropeça na minha explosão de amor. Quando ela não repete o que ele diz para ela, e não repete, o que ele quer dizer com isso? Como ela não fica meditando nas coisas que ele falou para ela, né? Ela tropeça na explosão do amor, porque ele quer que ela fique meditando, ela quer que ela fique repensando no que ele passou para ela. E ela fica lá chorando lá, em vez de ficar meditando. Fica lá chorando porque ele não apareceu e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Né? É uma alma, né? Que não tem fundo. A Luísa é assim. Mas ele fez ela assim, né? É o desejo do coração dele. Quanto mais ela quer, mais ele quer dar, né? Quanto mais ela quer receber, mais ele quer dar, né? E isso é a Luísa. E ele ama a Luísa assim. Se ela não fosse assim, a gente não teria os 36 volumes do livro do céu. Vocês estão entendendo? Aí o que eu escrevi sobre isso de meditação, né? O relacionamento com Jesus é algo misterioso. Ele nunca sai de perto de nós, na verdade ele fica dentro, instalado. A conexão com ele depende muito do silenciar da alma. Jesus é o Criador, é o Pai, é Deus uno e trino imutável. Ele quer que nos vejamos como criaturas dependentes dele. Porém, também quer que confiemos nele, que sabe sempre o que é melhor para nós e nunca fala, né? Nunca deixa claro. Né? Ele não quer que saibamos com antecedência o que ele pretende, só que saibamos que tudo é o melhor, que confiemos nisso, que tudo é o melhor para nós. E ele quer que voemos em sua direção, abandonados e vazios de expectativas. Ele se comunica conosco continuamente, tenta nos enredar de todas as maneiras mais suaves e doces que possamos pensar. Mas só vamos notar sua presença e seu toque nos detalhes comuns e simples da nossa vida. Porém, muitos de nós esperamos magia, milagres, coisas fora do comum. E essas coisas fora do comum, ilusões, é mais o diabo o costume de usar isso para iludir os olhos dos homens. Jesus não precisa inventar coisas mirabolantes. Tudo o que temos ao nosso redor e dentro de nós é por obra e intervenção direta de Jesus. O sol que nos aquece, o vento, o alimento que comemos, a água que bebemos, tudo o que Ele nos concedeu até hoje são suas formas de manter sempre se comunicando conosco. Tudo o que Ele fez, toda a sua criação, é um jeito dele dizer: eu estou aqui ainda. Você está comendo, você está bebendo, a terra está girando, o sol está nascendo, então eu estou aqui ainda com você. Não precisa se desesperar, eu estou aqui ainda, né? E o que mais atrapalha as pessoas na vontade humana delas é querer ter sinais, seguranças visíveis. Hoje, né, me veio, ontem no caso, veio um pensamento muito da resistência da vontade humana dentro de mim, dizendo: por que insistir em algo que ninguém entende, né? Por que insistir em falar da divina vontade, sendo que ninguém entende, né? No caso que eu fiquei brava ontem, né, chateada ontem, aí eu falei: nossa, se eu tô ensinando para uma pessoa a divina vontade e a pessoa não consegue aprender, né? Então, como que eu vou conseguir insistir nisso, né? É muito difícil das pessoas se abrirem a entender, né? É tão difícil assim, como que eu vou, né? Se ninguém acredita, eu também não devo acreditar. Tem gente que pensa desse jeito, né? A vontade humana faz a gente pensar assim: se ninguém acredita na divina vontade de verdade, se ninguém realmente acredita que isso é real, se ninguém acredita que sofrer é uma coisa boa, se eu estou ensinando uma coisa que ninguém acredita,
né? Que as pessoas fingem que acreditam e depois eu vejo que não acredita nada, né? Porque é o que aconteceu, né? Eu fiquei assim, eu fiquei me sentindo desse jeito. Falei, eu investi tanto numa pessoa para poder fazer ela entender a divina vontade e ela, né, não entende. Então eu falo, ou eu que sou o problema, né? E sempre é eu, né? Ou a divina vontade é muito difícil mesmo, né, de entender. Mas só que daí eu fico naquela coisa, não é difícil, para mim é tão fácil entender, né? E aí, mas a gente, na nossa humanidade, né, você se ouve, a vontade humana sua gosta de conversar com você. Você não pode ouvir aquilo que eu falei ontem aqui na meditação de hoje. Não se ouça. Se você se ouvir, você só vai ver besteira, só vai ouvir lixo, né? Miséria, bobeira, né? Não se ouve, porque se você se ouvir, você fica no seu pensamento, né? Se tão poucos compreendem, como isso vai se tornar realidade, né? Então dá uma vontade de você falar para Jesus, olha, é uma coisa muito estranha isso aí, né? É uma coisa, são 36 volumes para ensinar pra gente que a gente tem que aceitar tudo que o Senhor faz, né? E que tudo que acontece de ruim com a gente é coisa boa. E aí é complexo, as pessoas não conseguem entender. Como que eu vou fazer as pessoas entenderem isso? Né? De que sofrer é uma coisa boa, eles não entendem. Então, como que eu vou fazer eles entenderem isso? Né? Como que eu vou fazer eles entender a divina vontade? Então, bem essas perguntas, normal, isso é fato. Mas só que você não pode ficar com os seus pensamentos. Você tem que ficar com os pensamentos elevados, olhar para o céu e ouvir Deus. O que Deus está falando? O que Deus está mostrando? Então, sempre eu rejeito os meus pensamentos. Sempre. Né? E eu digo para Jesus, Maria era uma só. E ela acreditava na divina vontade. E conseguiu trazer Jesus para a terra. Luísa era uma só pessoa. E acreditou em Jesus. E conseguiu trazer o reino da divina vontade para a terra. Né? O reino está à disposição nossa. Agora é só a gente acreditar. É só a gente assumir esse reino, entrar nele. Então, já está tudo certo. Nada de me ouvir. Tenho horror à vontade humana. Quando alguém vem falando para mim de coisas em ordem humana, eu tenho pavor, né? Pavor, me faz mal, me embrulha o estômago. Eu mesmo, quando eu penso na minha vontade humana, me embrulha o estômago. Quando eu ouço alguém falar, né, na ordem da vontade humana, né, me embrulha o estômago, me faz mal. É uma arma contra mim, me queima, sabe? Me queima, me faz mal, né? Ai, é a coisa mais terrível que tem. Aí você fala, eu tenho que correr do pecador, correr das pessoas que estão na vontade humana, ou eu tenho que correr para elas, para amá-las, para poder ensinar a divina vontade para elas, que é amor, que ama elas, que é misericórdia, que é perdão, é o que o Papa Francisco está falando. É perdão. Jesus perdoa você, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus ama a terra, Jesus ama todo mundo. Todo mundo merece uma chance, uma oportunidade de existir nessa terra. Né? Tipo, é isso só que o Papa fala. A mensagem do Papa é uma mensagem única, imutável como Jesus é, imutável. Se a gente faz interpretações do nosso jeito, o problema é nosso, a culpa é nossa, não é do Papa. A mensagem oficial dele é misericórdia, misericórdia, misericórdia. A mensagem oficial de Jesus, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Né? Continua sempre assim. Então a gente não pode ficar tentando inventar coisa na nossa cabeça, né? E aí, tudo bem. Aí o que eu falo? Que continuando aqui. Então, se Luísa nada de me ouvir, devo ter horror à vontade humana, né? E o que Jesus espera dos filhos da divina vontade? Entender que se ele era Deus, se rebaixou, se aniquilou, assumiu a condição de escravo, nós também devemos nos aniquilar, assumir a vida interna dentro de nós de Jesus, a vida interior dele, que é justamente essa aniquilação de si próprio, se tornar um servo e um escravo. Se a gente não viver a vida de Jesus, nosso nome não vai estar no livro da vida. E nós seremos renegados.
Iremos nos renegar, porque não é Deus que irá nos renegar, nos negar, é nós que iremos, né? É nós quem iremos, né? Atrapalhar tudo, porque é nós que vamos nos jogar no inferno. Não é Deus que vai nos julgar, é nós que nos julgamos, é nós que pulamos no inferno. Não é Jesus que manda a gente pro inferno, Jesus só salva. Entendeu? Então o Papa Francisco, ele está dizendo essa mensagem para o mundo. Jesus só salva. Se você quiser continuar no pecado, você que decide. Mas Jesus te salva, Jesus te ama. Essa é a mensagem oficial dele, né? Aos olhos dos homens ninguém notará, né, internamente que a gente está se aniquilando, né? Aos olhos dos homens ninguém vai notar que você está se aniquilando, como Jesus se aniquilou. Mas internamente, em nossa mente, o que deve prevalecer devo entender que nada sou, que não sou nada. Fui criado por Deus e só em Deus devo colocar minha vida e segurança, só nele. É dele que vem, a casa que eu moro é a casa comum, é a casa terra. Então, se o Papa fala tanto da terra, né, é por causa que é o único lugar que nós temos para viver é a terra, né? É o único lugar que Deus fala, é aqui que eu mantenho vocês, é a terra. O planeta Terra é a casa de vocês, né? Então, é a única casa que nós temos. Não temos outra. Então, nós temos que cuidar, né? Não preciso me forçar a entendê-lo. Não preciso me forçar a entender Deus. Porque Ele é imutável, ilimitado, infinito, de sabedoria. Nunca vou conseguir compreender. Eu só preciso me aniquilar do mesmo jeito que Ele se aniquilou por mim. Ele é Deus e Ele veio, se encarnou no seio de uma mulher, uma Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, se tornou homem como nós. Ele é Deus, você está entendendo? Ele é Deus, Ele é infinito, Ele é enorme, Ele é grande, Ele é tudo. E Ele se aniquilou a ponto de se tornar nosso escravo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a mesma coisa, se aniquilar. Não temos que precisar entendê-lo. Ele quer que a gente o entenda porque Ele é muito misericordioso, mas Ele não precisa ser entendido. Só preciso me aniquilar diante desse Deus Criador. Do nada eu vim. É do nada. Se Ele é nada, invisível, foi do nada que eu vim. Dele eu vim. E a Ele eu devo voltar. A esse nada que você acha que Deus é nada, é esse nada que você é também. Mas Ele não é nada, Ele é tudo. Ele é o dono de todas as coisas. E nós somos filhos dele. Nós devemos nos ver assim. Não preciso esperar nada dessa vida e nem de Deus. Tenho que me aniquilar, porque Ele não esperou nada de nós. Ele não esperou nada de nós quando Ele desceu da cruz. Nada. Ele não esperou nada, Ele só fez. Ele só deu. Ele não esperou nada. Ele pediu o que para você? Quando Ele subiu na cruz, Ele pediu alguma coisa para você? Ele pede, mas Ele pediu, Ele exigiu. Para mim subir naquela cruz ali, para morrer por vocês, eu quero isso. Antes de fazer, Ele pediu alguma coisa? Não, Ele fez. Não pediu nada. Ele fez só. Não tem como voltar atrás. Ele não vai voltar atrás nunca. Ele não vai destruir o seu sacrifício. Ele não vai diminuir o que Ele fez. Ele nunca vai jogar fora o que Ele fez. Ele fez porque Ele quis. É gratuito, é grátis, é graça. Agora, o que acontece? Agora que Ele já fez, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que Ele fez, gente. A gente tem que sair do nosso pedestal e aceitar a salvação dEle. Aceitar o que Ele fez por nós. Ele não pediu nada. Ele só deu. Ele não exigiu nada da gente. Nada. Nada. Ele não exige nada de você. A única coisa que Ele quer é que você fale Amém, Fiat. O que quer dizer Amém, Fiat? Obrigado, Jesus. Eu quero ser salvo. Obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Obrigado. Mas só que quando a gente agradece, né? Quando a gente reconhece o amor de Deus por nós, né? A gente não vai mais ficar
negando esse amor. A gente vai fazer alguma coisa para merecer, para poder ter valido a pena o sacrifício dele, não é? Não é isso que a gente pensa? Então, se eu estou progredindo no entendimento da fé, amém. Se eu não estou entendendo nada, amém também. Se eu não entendo nada que Jesus fez, amém também. Se eu entendo o que ele fez e progrido na fé, no entendimento, ensino as pessoas, amém também. Se eu não consigo ensinar ninguém, mas eu entendo sozinho, amém também. Não devo ser nada e deixar Deus ser o tudo. Ele me deu a vida para quê? O que posso fazer para ajudá-lo no meu nada? O que eu posso fazer? Agora que eu sei que ele morreu por mim, eu não tenho como ficar só, que bom, tchau, Deus abençoe, obrigado por você ter morrido por mim, e vou embora, e continuo a minha vida. Não existe isso. É impossível. Quando você conhece a realidade, a verdade, você aceita essa verdade e ela é real, você fala para si mesmo, olha, se ele fez isso por mim, eu vou fazer isso por ele também. Eu vou fazer a mesma coisa por ele. Eu vou me aniquilar, né? E vou aceitar essa salvação, vou assumir isso para mim, mas depois que eu fiz isso, eu fico quieta? Eu não vou fazer mais nada? O que posso fazer para ajudar? É isso que eu penso. Ele me deu a vida para quê? Para eu jogar fora a minha vida? Para eu continuar fazendo o que eu quiser, na hora que eu quiser, e gastando meu tempo à toa, assistindo televisão? E aí, o que eu vou fazer com isso, com essa informação? Né? Não devemos pensar em detalhes, perfeição, se nem fazemos o básico, que é imitar Jesus e se aniquilar para aceitar essa realidade. Se aniquilar a si mesmo e falar, amém, Jesus, obrigado, porque o Senhor, né, fez isso por mim. Como que eu devo agora pagar? Como que eu devo reconhecer, agradecer? Porque é só isso que eu tenho que fazer, agradecer. Qual é a forma que eu posso, né, dizer para o Senhor que eu entendi esse presente que o Senhor me deu? Porque o Senhor me comunicou algo e agora eu preciso ver o que eu vou fazer com isso. Não dá para mim sair ilesa agora sem fazer nada. Eu preciso continuar em consequência dessa nova realidade. Eu sou salvo, eu sou amada. Eu recebi de Deus um sangue que me lavou dos meus pecados, das minhas misérias. O que eu devo fazer para poder receber isso? Para fazer parte, para esse presente ser parte da minha vida, né? Desse sacrifício de Cristo ser parte da minha vida. Como que eu devo fazer parte disso? Eu tenho que me aniquilar. Para me aniquilar, eu tenho que parar de pecar. Eu tenho que parar de fazer do meu jeito as coisas e para poder participar desse presente, para poder ter esse presente, eu preciso estar aberto a esse presente e assumir essa aniquilação, né? De dizer fiat, de dizer amém. Quero isso. Eu aceitei eu reconheço o seu sacrifício e eu sei para que o Senhor fez ele. O Senhor já me falou claramente que é para mim voltar à ordem estabelecida por Deus. Que o Senhor ligou novamente o céu e a terra e eu preciso participar dessa igualdade com Deus, né? Essa igualdade de espírito, essa ligação com Deus. Para isso, eu não posso viver como eu estava vivendo antes. Não dá para viver, né? E antes de você conseguir se aniquilar, não adianta tentarmos entender Deus. Se você não se aniquilar, você não consegue entender nada do que Deus fez, das coisas que Jesus falou no livro do céu. Se você não se aniquilar, se você não entender que você tem que morrer para si mesmo e morrer para sua vontade humana, né? E você vai ter que se adaptar à vontade de Deus para poder entender esse Deus. Você tem que se adaptar à vontade dele. E é difícil, não é fácil. Às vezes você acha assim, já que ele morreu por mim, legal, ótimo. Então, eu sou perfeita. Ele morreu por mim do jeito que eu tô. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso mudar nada, né? Tudo que eu fizer é vontade divina, tudo... Não. A vontade divina é o que ele faz. Você só tem que aceitar o que ele faz com você. É o que ele faz, não é o que você faz. Então ele me salvou
me salvou, a vontade dele me salvou, e eu tenho que mudar. Eu tenho que me configurar a esse entendimento. Eu tenho que fazer parte desse entendimento de que eu não posso ser eu mesma mais. Eu não posso ser aquela pessoa que ele salvou. Eu tenho que ser a pessoa salva. A pessoa que imita ele, que é santificado por ele, que é realinhado, que é ordenado, que volta à comunhão com o Pai. Tem que entender isso. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é complexo. Oh, meu Deus, me ajuda a falar o que o Senhor quer que eu fale, meu Pai, né? Pensamos, eu devo ir ao meu Deus e me doar a Ele. Como posso corresponder a esse sacrifício de amor de volta? Ele se aniquilou por quem? Por almas. Ah, é isso. Eu me aniquilo por Deus como? Como que eu provo para Deus que eu entendi? É amando as almas também, né? Entendendo que não foi só por mim que ele morreu por todos, né? E fazendo o mesmo que ele faz, não vou me aniquilar por algo menor do que eu, né? Por exemplo, ele se aniquilou se tornando uma criatura dele. Eu não devo me aniquilar me tornando uma formiga, apesar de que ela também merece, né? O mundo, a terra, né, precisa de ajuda também, né? Mas eu não preciso me aniquilar pela terra. A terra vai continuar girando enquanto Deus estiver vivo, né? Então essa parte assim da gente, eu tenho que cuidar da minha casa comum, a gente fica meio assim, né? Mas a gente tem que ter, eles são a criação na divina vontade, ela nos diz que Deus nos ama. A criação nos diz que Deus nos ama o tempo todo. Agora, quando a gente fica queimando, sujando, não tem como a gente ver o amor de Deus num ambiente sujo. Até falei ontem para Jesus, eu falei assim, Jesus, como que eu vou amar o Senhor se eu estiver morando numa casa que está caindo aos pedaços? A minha casa está caindo aos pedaços. Como que eu vou amar o Senhor com a minha casa caindo aos pedaços? Ontem eu estava conversando com ele. Porque eu tava brava por causa de uns mosquitos. Sabe os mosquitinhos de banheiro? Lotou minha cozinha esses mosquitos. Eu não sei de onde tá vindo. Aí eu vou chamar o detetizador pra ver, porque tá muito exagerado, é muito bicho mesmo. Eu falei, Jesus do céu, tá me deixando com dor de cabeça. Por mais que sejam criaturas do Senhor, eles estão no lugar errado, na hora errada, não é pra ser, né? Por mais que eu ame a sua criação, as coisas têm que estar na ordem. Então o Senhor me ajuda, né? Eu falando com Jesus, me ajuda, não dá pra mim ficar de bom humor, né? E ver o seu amor por mim, vendo tanto bicho na minha cozinha, né? E aí, se a minha casa tivesse toda cheia de barata, cheia de bicho, né? Mesmo eu limpando ela, cuidando dela, eu ia achar que o Senhor me ama? Não, eu ia achar que o Senhor me odeia. Né? O Senhor fala que a criação me ama, né? Que o Senhor faz de tudo pra mim mostrar o seu amor. Mas cadê? Eu tô vendo um monte de barato, tô vendo um monte de bicho, né? Então, aí você tem que pensar qual é a sua culpa. Nunca é culpa de Deus. Se o ambiente seu tá do jeito que tá, né? A culpa é sua, não é culpa de Deus, né? Então, aí eu falei pra Jesus, então alguma coisa eu tô fazendo de errado que tá permitindo esses bichos aqui, né? Eu já limpei, já lavei, já fiz tudo, mas os bichos continuam. Então, eu vou fazer o que eu posso fazer? Eu vou chamar um especialista pra cuidar dessa situação. Vou pagar, né? Não tem nada de errado nisso, né? O desequilíbrio ecológico que acontece, né? É culpa do ser humano em geral. Algum desequilíbrio que está acontecendo é porque a gente interfere no nosso habitat. E quando nós poluímos, né, o nosso habitat, nós poluímos o nosso ambiente, a gente vai ter resultados negativos, né, disso. E a culpa não é de Deus, a culpa é de Deus, a culpa é das criaturas, é da criação, é do ar, é da água. A culpa é da água quando ela está suja. Quando a gente não consegue beber a água de tão suja que ela está, por causa do esgoto que a gente jogou nela, a culpa é dela? Ela estava quietinha no canto dela e a gente que enfiou sujeira lá. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, quando o Papa fala bem do planeta, ele não está errado. É real.
A tartaruga que morre com um saco plástico dentro dela, a tartaruga lá que morre comendo um saco plástico, a culpa é da tartaruga? Aquele saco plástico deveria estar no mar? Então, por favor, a gente tem que ser realista. Tem algo errado aqui. Vamos acordar para a vida. Então, tem gente falando que a natureza, ela se reconstrói, que sempre aconteceu isso, que as coisas sempre foi assim. Tem gente que tá falando aí na internet que a natureza sempre foi assim, que o mundo sempre teve isso, sempre teve essas coisas, né? Que não, mais do que nunca tem muita gente no planeta e tem muita gente poluindo o planeta sim, né? De uma certa forma, por mais que você ache que isso é um plano, que eles estão exagerando para poder fazer a gente, né? Tem isso também. Eu acho que tem sentido isso, né? De que tem um plano usando o planeta para poder fazer um governo global, fazer um reset mundial. Isso aí eu sei que pode ser, mas tudo isso faz parte do processo. Para poder alcançar o reino da divina vontade, precisa ter o anticristo, não tem como fugir dessa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial não tem como a gente fugir dela. Isso vai acontecer porque é profecia. Quando é profético a coisa acontece porque é vontade divina. Já foi até declarado profeticamente. Vai acontecer. Se não acontecer, o reino da divina vontade não acontece. O juízo final não vai acontecer um dia. E é o que mais a gente precisa disso, urgente. Que aconteça logo Jesus voltar de uma vez definitivamente, separar os maus dos bons, levar todo mundo para o céu e acabar com esse planeta de uma vez por todas, do jeito que está, renovar todas as coisas e a Jerusalém Celeste assumir o seu posto, Deus assumir o seu posto e a gente viver eternamente na graça de Deus. Quem quer ficar com Ele, é o que eu mais quero na minha vida, é isso. É que Ele reine, é que Ele mande, é que Ele governe, é que Ele fique no centro. Que seja como Ele desejou. Esse é o desejo maior, então, né? Então a gente tem que viver isso. Aí continuando aqui, é o que eu estava a minha meditação. Fazendo o mesmo que Ele faz, eu não vou me aniquilar por algo menor do que eu, né? Eu estava falando. Se o que importa para Deus e o que é mais importante, para quem devo me doar? Para o meu próximo, que precisa conhecer também, como eu, o amor de Deus. E se o meu próximo conhecer esse amor de Deus, ele vai começar a se comportar como eu estou me comportando, em volta de ajudar mais pessoas. E se essa pessoa que me é próxima também entender isso, ela se unirá comigo para fazer por Deus o mesmo que eu. E todos faremos juntos com alegria os meios para aumentar o reino desse Deus. Quanta alegria é quando você consegue se unir com outros filhos de Deus para dar a Deus almas. E como é triste e dolorido perder uma alma dessas que você conquistou depois que pensou tê-la encontrado. Por isso, né, Jesus, vendo que estamos sentindo o mesmo que Ele fala conosco mais do que nunca. E devemos guardar o que Ele nos revela. E quando nós guardamos o que Ele fala conosco, faz a gente uma hora transbordar, explodir, né? Como Ele fez com a Luísa, falando, você vai explodir de amor, você vai transbordar. Nós somos a voz de Deus e quando nós não falamos, Ele não é ouvido. Nós somos os pés de Deus, de Jesus, e quando não vamos às almas, é Ele que não vai até as almas. Nós somos os ouvidos de Jesus. E quando nos fechamos em nós mesmos, é Jesus que não consola e para de ouvir aquele que está necessitado. Jesus nunca muda, somos nós que ficamos presos dentro de nossas mazelas e devemos ouvi-lo e falar logo. Ouvi-lo e já falar logo no que ele falou, por isso que eu falo mais que a boca. Para ter espaço novo, porque você esvazia desse conteúdo que você falou dele, ele falou com você, te revelou coisas. Você põe para fora. E você fica aberto, vazio novamente para ter espaço novo para que ele venha te encher de mais revelações. Quanto mais você se comunica, mais ele se comunicará com você. Nunca nos fechar, nunca, nunca se feche. Medo, nunca, não tenha medo. Aí tem uma coisa que Jesus falou ontem para mim, falou assim, filha, tem um problema sério nas pessoas, é que elas ficam com muito medo de acreditar em mim. Na divina vontade, elas têm muito medo, muito medo. Elas acham que estão arriscando as suas almas, acreditando numa verdade
que as outras pessoas às vezes não conseguem acreditar. Até você pensou isso ontem. Se eles não acreditam, eu também não devo acreditar. Se o livro do céu não foi publicado e se a Luísa não foi canonizada, então eu tenho que ficar esperando. O dia que a Luísa for canonizada e o Papa falar bem dela, aí eu vou entender. Agora, enquanto ficar na surdina, é melhor eu não falar nada. É melhor ficar quieta, não vou falar nada, não vou fazer nada. Né? Vou ficar quieta e vou ficar no desespero vendo esse mundo no caos que tá e não vou fazer nada para ajudar Jesus. Então, eu penso assim, desculpa, não me fecho, não fico com medo, não tenho receio de perder minha alma de jeito nenhum. Se você fica... Aí Jesus fala assim, essas pessoas têm muito medo de perder a alma. Elas têm medo de acreditar em mim, de acreditar que sou eu. Elas querem ficar na segurança total, elas querem ficar na segurança total. Aí agora o Papa também não está seguro, elas estão desesperadas, Aline, está desesperada, todo mundo está desesperado. Agora que o Papa está demonstrando essa confusão, aí todo mundo está perdido, tá louco. Sorte deles que tem Nossa Senhora que está aparecendo, né, nas aparições dela. Graças a Deus que eu coloquei Nossa Senhora para aparecer nesse tempo, porque se não fosse a Nossa Senhora, esse povo tava louquinho. Né? Mas fiquem em paz. Né? Jesus fala, fiquem em paz. Né? Ai, meu Pai do céu. Não parar nunca, gente. Parar de jeito nenhum. Essa foi a meditação que fiz ontem. Então, continuando aqui, o verdadeiro amor sofre por não sofrer o que o amado sofre. Né? Nossa, tá ficando grande essa meditação, né? O verdadeiro amor sofre mais por não sofrer o que o amado sofre. É assim que devemos amar a nossa cruz, vendo o sofrimento de Jesus e desejando estar com ele nesse sofrimento. Então, se fundir a esse sofrimento, né? Amando as almas, se aniquilar como Jesus se aniquilou e amando as almas. Né? E agora, meu doce bem, você se deita na cruz olhando com tanto amor e com tanta doçura para os seus carrascos, que já tem os cravos e martelos nas mãos prontos para te perfurar, como um doce convite para se apressarem na crucificação. De fato, com fúria desumana, eles agarram sua mão direita, seguram o cravo na palma da mão e com golpes de martelo fazem com que saia do outro lado oposto da cruz. A dor que você sofre é tão grande que você estremece ao Jesus. A luz dos seus olhos é eclipsada e o seu rosto mais sagrado empalidece e parece morrer. Seus inimigos ainda não estão satisfeitos. Com fúria diabólica, eles agarram seus pés mais sagrados, contraídos pela grande dor sofrida ao rasgar seus braços, e os puxam tanto que seus joelhos, costelas e todos os ossos do seu peito são deslocados. Meu coração não pode sustentar ver isso, meu querido. Eu vejo seus lindos olhos eclipsados e velados com sangue pela intensidade da dor. Jesus agora está pregado em sua cruz e nenhum osso quebrado, como as Escrituras profetizaram no Salmo 34 e João 19. E ainda assim, nenhuma parte de sua santa humanidade poupou os tormentos mais atrozes. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo agora pregado em uma cruz como o mais baixo dos criminosos, ele ainda não tem nada além de um desejo avassalador de sofrer mais por suas almas, por seus filhos, pois ainda tem mais a dar. Ó Jesus, eu chego perto do seu coração torturado, vejo que você não aguenta mais. Mas o amor clama mais alto, dores, dores, mais dores. Se já não havia sido decretado com uma lança, que uma lança rasgaria seu coração, as chamas do seu amor abririam seu caminho e faria explodir o coração. Essas chamas chamam almas amorosas a encontrar uma habitação feliz em seu coração. E eu, ó Jesus, pelo bem do seu sangue mais precioso, peço-lhe santidade para essas almas. Então, aí Jesus vai entrar numa conversa com o Pai na cruz e a gente vai continuar depois, porque já está mais de 1 hora e 20 minutos essa meditação. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.